Hi, oi, welcome, bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula sobre como se faz uma pergunta em inglês. A primeira coisa que nós temos que aprender, quando falamos principalmente o inglês, né? A primeira aula é como você faz uma pergunta. Com certeza, quando vocês viajarem, quando vocês forem falar com alguém, possivelmente é um diálogo, e um diálogo, a base dele é pergunta e resposta. Então é fundamental aprendermos a fazer uma pergunta em inglês. Em português, quando nós fazemos uma pergunta, devido à nossa língua ser muito assim, pelo som, pela entonação, então a gente sabe que é uma pergunta devido à entonação que nós usamos. Então todo bom brasileiro vai falar: você fala inglês? Então essa entonação que eu dei indica que é uma pergunta. O inglês é diferente, ele não trabalha apenas com a entonação. A entonação até que existe. Às vezes ela fica um pouquinho diferente da nossa, mas não é tão marcante quanto da língua portuguesa, né? Você fala inglês? Então a gente movimenta o corpo, a gente faz uma entonação bem interessante, com uma pausa. Os americanos, ou o inglês em geral, a língua inglesa, ela trabalha com duas coisas fundamentais para uma pergunta. A primeira é que quando vamos fazer uma pergunta, é necessário, logo no início, uma palavra que nós vamos chamar de auxiliary, um auxiliar. O auxiliar, estudantes, vai indicar: presta atenção, tá vindo uma pergunta aí. 2, ele vai indicar também em que tempo verbal essa pergunta está. Exatamente diferente da língua portuguesa, onde a conjugação concentra-se no verbo, em inglês nem tanto. A conjugação concentra-se em palavras que são chamadas de auxiliaries. Elas auxiliam tanto a pessoa a entender, lá vem uma pergunta, como também auxiliam você a entender se essa pergunta está no presente, no passado, no futuro, certo? Vamos a um exemplo. A base de todo o inglês é você perguntar: você fala inglês? Ou naquelas horas de desespero, né? Você fala português, pelo amor de Deus? Mas de qualquer jeito você tem que fazer uma pergunta, né? Então vamos escrever a pergunta aqui na língua portuguesa. Você fala inglês? Eu vou colocar aqui todos os dias, né? Só para aumentar um pouquinho. Todos os dias. Então, como eu já falei, na língua portuguesa eu trabalho a entonação. Então, a gente coloca o ponto de interrogação aqui e todo bom brasileiro, quando for ler, vai ler: você fala inglês todos os dias? Certo? Se eu trocar essa pontuação aqui, pessoal, colocar um pontinho, a nossa entonação muda. Você fala inglês todos os dias, certo? E se eu colocar um ponto de exclamação, você fala inglês todos os dias? Tá vendo como a gente vai mais com a entonação? O brasileiro vive, a nossa língua é com base nisso, né? É bem sonora, né? Bom, em inglês não é bem assim, não basta ter uma entonação de pergunta. Não adianta você abrir o dicionário, procurar lá cada uma das palavrinhas e falar para o americano, ele não vai saber que é uma pergunta. Ele só saberá que você está fazendo a pergunta quando você colocar o auxiliary. Como eu falei agora há pouco, auxiliary, ele auxilia a pessoa a saber que você está realizando uma pergunta, como também indica o tempo verbal dessa pergunta. Em português, nós temos você fala inglês. O verbo está no tempo do presente. Certo? Portanto, eu tenho que colocar um auxiliary que indique presente. Esse auxiliary é o do. Do. So, do é um auxiliary, um auxiliar. Então, ele está aqui auxiliando para que todo mundo que fala inglês saiba que você está fazendo uma pergunta.
partir do momento que você fala do, todo mundo para. Opa! Presta atenção que aí vem uma pergunta. E ele também está indicando que a sua pergunta vem no tempo present. Então é pura matemática. Agora é só seguir a ordem correta. Primeiro passo, auxiliary, tá ele aqui. Segundo passo, a pessoa. A pessoa que vocês têm em português é a palavra você. Você em inglês é you. Logo depois da pessoa, nós temos que colocar o verbo. O verbo falar em inglês é speak. Como eu falei, a conjugação está sendo feita pelo auxiliar do. Então, do já está indicando que essa palavra está no presente, ok? Que esse verbo está no presente. E agora, depois do verbo speak, eu preciso colocar o meu assunto, o meu complemento, que nesse caso é inglês, English, todos os dias, every day. E bem-vindos à nossa primeira pergunta em inglês. Yay! Ok, então vamos ler. Do you speak English every day? Um pouquinho mais rápido, com entonação de pergunta. Do you speak English every day? Do you speak English every day? Ok, tá. Mas toda pergunta tem que ter uma resposta. Não adianta saber fazer só pergunta se você não consegue dar resposta. Estamos começando agora o inglês, então vamos começar com algo mais simples. Nós vamos dar uma resposta curta. Curta de acordo com o americano, né? O que eu quero dizer com isso? Se alguém pergunta, do you speak English every day? Você fala, no. Dá a impressão que você fala no e sai correndo, pelo amor de Deus. Então, falar só yes, no, é um pouquinho assim, não legal. Vamos fazer uma resposta curta, mas que ela seja não tão curta, seja um curto normal. Por exemplo, você fala inglês? Ah, não falo. Olha só que legal. Ficou mais assim, carinhoso com a pessoa, assim, do que você fala inglês? Não. Você fala inglês? Sim, pelo amor de Deus, né? Você fala inglês? Sim, falo. Olha que bonitinho, certo? Então vamos lá. Do you speak English every day? Vamos começar com a resposta afirmativa. Temos que começar com a palavra yes. Sim, falo. Então, em inglês, como é que faz uma resposta com yes? Você faz yes, sim, falo, eu falo. Tem que pôr a pessoa. A pessoa eu, sempre com letra maiúscula, é I. Yes, I. A pergunta foi feita com auxiliary do. Ele é obrigatório na resposta também. Então, vocês vão colocar yes, I do. Então, aqui está escrito, sim, falo. Não coloquem o verbo speak, apesar da língua portuguesa estar falando sim, falo. Lembre-se que nós não estamos fazendo tradução, estamos aprendendo gramática para falar corretamente. É assim que se fala em inglês, certo? Aqui a gente está aprendendo como eles falam mesmo, tá? Então, do you speak English every day? Yes, I do. Agora é uma boa resposta curta, é o normal deles falarem, tá? Sim, falo. Do you speak English every day? No, não falo. No, eu, I. E a resposta negativa deve ter também o auxiliary. Então, no, I do, só que é negativa. Então, nós vamos colocar o auxiliary na forma negativa. No, I do not. No, I do not. Aí, quando a gente começa a falar o inglês rapidinho, a gente começa a encurtar as coisas, ou melhor, abreviar. Então, eles geralmente abreviam o do not para don't. Então, já vai acostumando com a abreviação, que é melhor. Então, do you speak English every day? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I do not. Luciana, posso falar do not? Claro que você pode, só que o do not ele fica mais enfático. Não falo. Não falo. Sinto aí, sinto muito, ok? Então é o no, I don't, ok? Então vamos repetir aqui.
Para se fazer uma pergunta em inglês é necessária a seguinte ordem: auxiliar, pessoa, verbo, complemento. Em português temos: você fala inglês todos os dias? Em inglês temos do, auxiliar do presente, que indica também uma pergunta. You speak English every day. Do you speak English every day? Se quisermos dar resposta curta, afirmativa, yes, I do. Pergunto com do, tenho que responder com do. A resposta curta é sempre com um auxiliar, nunca com um verbo. Cuidado com o português. Se seguir o português, você erra. Então, perguntei com do, respondo com do. Resposta curta, sempre termina no auxiliar. Yes, I do. Se for uma resposta negativa, no, I do not ou no, I don't. Resposta curta sempre termina pelo auxiliary, nunca pelo verbo, tá? Não, podem ver que não tem verbo na resposta. É o auxiliary que manda, ele é super poderoso, ok? Então, agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vocês vão assistir a próxima aulinha para nós podermos ver os outros auxiliaries, ok? Para podermos fazer perguntas no presente, no passado, no futuro e até no condicional, tá bom? Então, vejam esse vídeo de novo, anotem tudo que é necessário, que depois a gente vai conversar sobre esse assunto na nossa aula, ok? Bye, bye! Só por um momentinho, vão para o próximo vídeo, ok? Bye, students!